Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste meu cantinho. E hoje eu estava aqui, eu não consigo disfarçar quando venho, nós começamos a conversar em off e depois eu venho para aqui e não consigo disfarçar. E eu estava a dizer que estava super feliz porque hoje tenho comigo a Andreia Amaral, que é enfermeira, é mãe, é mulher, também é fundadora do blog SOS Mamã, que está a ser assim algo muito maravilhoso para muitos pais e muitas mães. E eu estou muito feliz porque eu conheço a Andreia desde pequenina. Estávamos aqui a falar que a minha mãe tomava conta da Andreia e já não nos víamos há imensos anos. E hoje eu convidei a Andreia para termos aqui uma conversa e eu adoro o podcast porque eu aproveito para saber de ti. Então, seja muito bem-vinda, Andreia. Obrigada. Mesmo, obrigada por teres aceito o meu convite, por estares aqui. Estou muito desejosa de termos esta conversa. Obrigada, Filipe. Eu também estou muito entusiasmada. Nunca fiz um podcast, nunca participei e agradeço-te muito por me teres convidado. E é um prazer porque acompanho o teu projeto também já há muito tempo e acho que tem feito a diferença na vida de muitas famílias e por isso parabéns também por isso. Obrigada. Olha, e começando aqui por saber, tu és enfermeira e tu trabalhas em que área? Tu trabalhas mesmo na pediatria? Eu trabalho em pediatria, Ok. desde urgência de pediatria, internamento de pediatria e unidade de cuidados intermédios. Não faço neonatologia, Ok. mas é dentro desses serviços já há mais de 8 anos, sim. Uau! E como é que surgiu essa vontade de ir para essa área? Não surgiu porque eu quis. Ok. Ou seja, eu sempre quis os serviços de adultos. É? Mesmo quando fiz, é verdade, quando fiz o curso de base, eu gostava muito de urgência, cuidados intensivos, mas de adultos. Nunca gostei muito dos estágios em pediatria, curioso. Oh, uau! Mas depois foi um acidente de viação no decurso deste meu trajeto profissional. Eu tinha vários trabalhos, achava que o dinheiro é que era importante, não descansava e acabei por ter um acidente de viação grave que me impossibilitou de estar praticamente um ano sem poder fazer esforços acima dos 4, 5 quilos com indicação cirúrgica e então tive de mudar de serviço e na altura a enfermeira diretora do meu hospital sugeriu-me: Andreia, tenho uma vaga no internamento de pediatria, quero aproveitar. Eu disse: olha, eu não ligo nada à pediatria, mas vamos tentar, se tem de ser, eu não quero deixar de trabalhar, vamos para a pediatria e Filipe, apaixonei-me, pronto, foi assim. Já viste como é que é a vida? É verdade mesmo. Ela empurra-nos mesmo e tu tiveste uma... Eu vi lá, eu já nem me lembrava disso, agora é como estou a lembrar. Sim, sim, sim. E é muito interessante isso que tu estás a trazer de não descansares e de achares que o dinheiro... Sim. Que isso vem provavelmente da tua educação, da tua forma de crescer. Sim, e depois queria tanto trabalhar mais e ganhar mais experiência que aproveitava todas as oportunidades de trabalho e depois trabalhava a mais de 80 quilómetros entre sítios, entre locais de trabalho, e às vezes era sair às 2 da manhã do hospital e estar às 6 na clínica de hemodiálise onde eu trabalhava e era impossível. Isto durante 4, 5 dias seguidos, chegas ao quarto e vais contra um muro, que foi o que me aconteceu. Como Pronto, é que é a vida, é verdade, não é? é verdade. Não paras e ela manda-te parar. É verdade. Isso acho que me deu aqui uma visão diferente da vida, apesar de eu sou... Não voltei a trabalhar em 2 sítios, não quis. Regressei à clínica, mas depois rapidamente saí, até porque depois comecei a pensar em engravidar. E disse sempre que não queria não ter tempo para um filho. Para ter filhos era para ter tempo para eles. E por isso teve de se abrandar. Uau! Olha, e vais parar a pediatria e apaixonas-te. Sim. Mesmo antes de seres bem, portanto. Sim. Não foi logo. Depois, entretanto, a chefe do serviço disse-me: Andreia, mas tem muito jeito para isto. Eu tenho a certeza que a Andreia vai ficar muito bem na nossa equipe. Eu inicialmente dizia-lhe: a enfermeira Jesus, que era a minha chefe, eu acho que não é para mim. Pediatria acho que não é para mim. Entretanto, ela sugeriu-me eu ir para a urgência de pediatria porque via que eu era queria mais agitação. Queria mais isso. Queria mais a adrenalina do trabalho, que eu sempre gostei, não posso negar, e fui, e acho que foi a partir daí.
Ela deu-me sempre a oportunidade de experiências dentro da área e eu já não quis sair, até porque não é fácil entrar muitas vezes em serviços de pediatria. Eu já lá estava dentro e, portanto, pude E ficar. o que é que te apaixonou nesse serviço? Olha, foi ver que as crianças rapidamente melhoram. Não é? É É assim uma incrível, coisa não é? incrível. Num dia chegam muito mal e no dia seguinte já estão a saltar e a pular na cama. É. E é não se lembrarem muitas vezes que fomos nós que lhes fizemos aqueles procedimentos menos bons, e voltarem-se a rir para nós meia hora depois. Pá, isso é incrível. Eu às vezes digo, nós não somos frios, nós profissionais de saúde não somos propriamente frios, mas na altura, quando as coisas não estão a correr bem, temos de agir muitas vezes de cabeça fria, mas a seguir entramos muito naquele ambiente de amor que é a pediatria. Aos bebés, as crianças dão-nos imenso amor. Ah, pá, é tão bom. Mesmo. Pois, porque tu não deves ver sempre coisas muito boas, não é? Não deve haver Sim, momentos fáceis. Como é que foi para ti começar a lidar com essas coisas, sendo enfermeira e tendo que lidar olha, contra... curiosamente foi logo muito bem. É? Sim, acho que sim. Não, eu nunca lidei muito bem com as coisas novas, ou seja, Ok. tudo o que vinha de novo, eu precisava de algum tempo e preciso de algum tempo para me ambientar. A partir Ok. do momento em que me sinto segura e com conhecimento na matéria, já estou perfeitamente à vontade naquelas situações. E depois é muitas vezes não imaginar, agora então depois de ser mãe, é não imaginar o meu filho naquele estado. Exato. Nunca o faço. E Tem grande capacidade. consigo dividir as coisas, acho que sim. E até porque quero muito ajudar. E quando vejo, digo, não é garantido. É o que eu costumo dizer até aos meus colegas, a alunos que vou tendo, é pá, a morte é certa numa situação má. Então vamos, mas é ultrapassar isto e vamos fazer alguma coisa para a criança voltar. E é esse sempre o meu pensamento quando as coisas não estão a correr bem. E como é que é ser mãe já com essa experiência? Sabes que eu tenho essa curiosidade. Uma vez estive aqui uma pessoa a gravar comigo que, por exemplo, é psicóloga, não é? E que trabalhava com crianças. Então ela falava muito dessa questão de já ter tanta consciência e agora está grávida, não é? E o que é que isso trazia de ter tanta consciência já das coisas, não é? Do impacto, por exemplo, ela a nível psicológico, não é? Dos pais, da educação e de repente agora ir ser mãe. Não é? Como é que foi para ti ser mãe com essa experiência toda? Olha, para mim a gravidez foi um bocado inesperada. Não, é Ok. assim, eu já estava à espera, já queria engravidar, é verdade. Uhum. E demorámos algum tempo a conseguir engravidar e isso também me causou ali alguma Ok. ansiedade. Depois a própria gravidez em si, apesar de ter algum conhecimento na matéria, eu não sou da área da saúde materna e vivi a gravidez com calma e tranquilidade, mas na expectativa do será que está mesmo tudo bem? Não está? O normal em Exato. qualquer mulher. E depois ser mãe era o que eu dizia a todas as pessoas e o que eu sentia. Eu nunca fui mãe. Não é? Exato. Uma coisa é ser enfermeira, é ver as crianças doentes. Não é? As crianças que não estão propriamente bem, algumas até estão, não é? Há muitas que vão à urgência e estão perfeitamente bem, Uhum. mas a maioria está doente. E aqui é uma criança saudável que vai nascer, é o que se espera. Eu vou ser mãe, não vou ser enfermeira. Uhum. Foi aqui foi dúbio, apesar de eu achar que foi tranquilo e foi descomplicado. Eu sinto que em muitas alturas ser enfermeira ajudou. Ok. Descomplicar, a tranquilizar. Em outros casos, não Uhum. no meu em particular, mas em algumas pessoas que conheço, ser enfermeiro não é propriamente bom, porque depois nós Exato. vimos alguma coisa e assustamos-nos logo, Exatamente. não é? Por acaso, meu filho até agora não me tem dado preocupações a esse nível, mas, por exemplo, se ele bate com a cabeça, eu sei perfeitamente que bater com a cabeça é perfeitamente normal, se ele cai, está tudo bem, depois sei os sinais, eu sei olhar para ele e isso dá-me alguma tranquilidade. E noto que também dá ao João, ao meu marido, não é? Uhum. Acho que sim. Acho que também lhe dá alguma tranquilidade. Apesar dele, logo de início, acho que ele esperava muito de mim, e Uhum. dizia sempre: Tu vais saber fazer tudo, porque tu és enfermeira. Eu dizia: Não, Exato. eu não vou saber fazer tudo, calma, eu vou ser mãe e tu vais ter de fazer muita coisa, porque tu vais ser pai. E por isso não esperas de mim coisas que eu não sei se vou estar à altura. Isso também me deu alguma pressão, confesso. Claro. Uau. Confesso que sim. Não, é giro estar a ver a experiência de cada pessoa, não é? E tu estavas a dizer que a tua gravidez. Como é que tu tiveste a trabalhar durante a tua gravidez? Sim, até às 21, 22 semanas. Sim, Ok. sim. Trabalhei até aí. Sempre perfeitamente bem. Com- Com aquela dor lombar característica que eu tinha, uma pressão grande e muitas vezes até nem me sentia muito bem. Isso também fez com que viesse para casa às 21 ou 22 semanas.
mas até lá sim, sempre trabalhei. E não me fazia diferença. E como é que tem sido esta experiência de ser mãe? Ai, tem sido maravilhosa. Eu acho que não há nada melhor. Já devia ter sido há mais tempo. É, a sério? Eu sempre quis ser mãe mais cedo, o João não. Eu sempre quis, 25, 26 anos. Mas depois a vida também não proporcionou e não chegou a acontecer. Não foi por estar à espera da altura certa, não se proporcionou. Ele também não estava propriamente virado para aí. Eu acho que nós temos de dar tempo a ambas as partes, não é? Sem dúvida. E depois, quando chegou aquela altura de desejarmos muito os dois, pronto, foi avançar. Mas demorou também. Mas pronto, é natural. E como é que correu o teu parto? Muito bem, É? muito bem. 8 minutos. Meu filho Ué, saiu em 8 minutos. É assim. Agora, Não, mas nesta vá, altura, eu estão confesso- muitas mulheres a pensar algo tipo: Really? Conta-nos como é que tu tiveste um bebê em 8 minutos. Olha, cheguei ao hospital, passava das 10 da noite, das 22 horas. Fui no caminho todo na autoestrada com imensas contrações. O tempo era menor a 2 minutos entre cada Ok. contração. Mesmo dolorosas, e eu estava mesmo a perceber que não ia demorar muito. Cheguei à urgência, tinha 3 centímetros de dilatação e fiz a epidural, eram 11 e um quarto. Meu filho nasceu à meia-noite e 48, em que à meia-noite e 40, eu lembro-me delas dizerem, são 20 é 20 para uma e o bebê está aqui. Quando eu toquei à campainha, precisava de fazer xixi. Eu sabia, atenção, que eu sabia de experiência própria e em termos de conhecimento profissional e tudo mais, que era a vontade de fazer cocó, a pressão no ânus, que nos daria aquele sinal que muitas vezes é o sinal de parto. Já estamos nós ali depois de ter da epidural, etc. Mas não, eu estava era com muita pressão na bexiga. Pensei, tenho muita vontade de fazer xixi, vou tocar porque disseram para não ir à casa de banho sozinha. Quando eu toco, ela vem, a enfermeira, e lembro-me dela dizer: não se pode mexer, temos de ir para o bloco de partos, que o bebê está aqui. Pronto, e depois foi muito rápido. Eu não esperava, achava mesmo que não ia correr assim. Que bom. E como é que foi o teu pós-parto? Foi difícil o primeiro mês. Foi difícil o primeiro mês, muito difícil. Eu acho que na generalidade é um mês difícil e também tento passar isso. Exato. Não são só maravilhas mesmo e não é fácil. A amamentação foi muito difícil de conseguir, tive muitas gretas nos mamilos, deitei muito sangue, chorei muito a amamentar, não tinha de o fazer, podia ter desistido, é verdade, e não era a pior mãe por isso, mas quis muito conseguir amamentar e fiz tudo por isso e procurei ajuda, apesar de ser enfermeira, de perceber relativamente da matéria, mas é assim, era mãe, ali é ser mãe. É diferente. É completamente diferente. Aliás, é importante estares a dizer isso, Andreia, porque acho que às vezes há, em todas as áreas, não é? Por exemplo, é como eu ser coach e terapeuta e as pessoas acharem que eu não tenho problemas, não é? Que eu também não procuro ajuda, como tu seres enfermeira e de repente vais saber tudo. Não. E isso é muito importante. Eu acho que cada vez mais nós estamos a desmistificar essas questões de, não, quando tu depois passas é outra experiência e tu também precisas de ajuda. Completamente, e há coisas que tu nem sequer te lembras. Exatamente. Nem sequer te lembras. Claro, porque estás envolvida emocionalmente, sim, não é? Sim. E fisicamente. Sim, sabia perfeitamente que o recém-nascido tinha de mamar 8 a 10 vezes por dia, mas o meu filho não acordava, na segunda semana de vida perdeu imenso peso, não se introduziu o leite artificial porque o pediatra trabalha ao meu lado, o pediatra dele, e que me disse: Andreia, vamos ter de aumentar as mamadas de 2 em 2 horas se queres amamentar em exclusivo e vamos tentar não introduzir já o leite artificial, vamos fazer dessa forma. E foi muito desgastante. Aquela semana inteira, de 2 em 2 horas, a acordar o bebê, a acordar eu, é muito complicado. E em casal, então, é um desgaste. Sim. É o maior desafio na vida de um casal. E se as coisas não estão bem, não vão estar bem. Pois não. Se as coisas estão bem, vão levar uma quebra enorme. Nós um dia, lembro-me do João, estávamos a jantar, tínhamos o bebê deitado e lembro-me do João me dizer: bem, eu digo-te uma coisa, isto está a ser um desafio enorme à nossa relação. E está. Completamente. Estava, ao ponto... Eu não tinha paciência nenhuma, hormona. Chorava, como ria, como lhe saltava para cima, entre aspas, não é? Em fúria, parecia uma leoa. Não. É horrível. Não venham dizer que isto é uma maravilha. É não. verdade. Começa a ser lá para os 5 ou 6 meses de vida de um bebê. Sim. Por acaso, nós tivemos aqui também outra pessoa a falar que dizia mesmo isso, que era a maior crise que um casal podia sofrer e que por também ser essa crise tu podes ou, não é, destruir-te ou realmente criar uma coisa muito diferente, porque às vezes, sabes, quando eu tive a Luana e vivi isso, não é?
que toda a gente dizia que era um conto de fadas. E quando eu comecei o meu projeto foi mesmo por aí, porque eu pensava, caramba, é que não precisas de fazer muitas contas, entre aspas, para perceber que vai ser a maior crise, porque não só há uma nova dinâmica, não é? Há um novo ser, portanto tu já não podes dizer, olha, vou ali e ficas aí, não é? Há um novo ser. Segundo, não dormes, não é? Nesse primeiro mês, só o teres alterado o teu sono, não é? Toda a tua, o teu humor, toda a tua disposição vai mudar. Depois, porque tens um ser novo que tu não sabes nada, não é? Que tu tens que aprender, tens o teu corpo completamente transformado, sim, muitas das vezes em dor, não é? Porque eu também passei por isso. Como não? Sim, sim. Como sim. Não? É Não mesmo, é uma redescoberta também. E eu acho que em casal era o que eu dizia. E eu houve um dia que disse ao João: eu não sabia o que tu eras como pai. Já te conhecia, nós já namorávamos há 15 anos e eu disse-lhe sempre já na gravidez: João, atenção, porque nós não nos conhecemos como pais. Isto pode correr muito mal. É verdade, não é só coisas boas, completamente. Não é? E vais descobrir coisas que nunca, quando nós temos um filho, vêm coisas em nós que nós nunca tínhamos demonstrado numa relação, não é? Sim. Porque tu vais de repente ser mãe, ser pai e há um ser que é comum aos dois. Exatamente. Como é que será que ele vai ser? Exato. Como é que ela vai ser? Será que vai ser meigo? Será que vai ser dócil? Será que vai brincar? Será que... Não é? E nas pequenas coisas, eu não sei se tens se também essa opinião, mas por exemplo, eu lembro-me que eu dizia até, de repente tem que haver uma opinião para um ser, não é? Uhum. Eu lembro-me que às vezes nas mais pequenas coisas, de um queria que ele comesse com uma colher X, o outro queria que comesse com uma colher Y, sabes? É tipo aquelas coisas que no dia-a-dia, sem filhos, não existe, mas de repente tudo é, qual é a opinião e o coisa que vai para aquele ser, não é? Entraste aqui num ponto fulcral que eu costumo dizer aos casais, já mesmo no pré-parto, como é óbvio, porque acho que a preparação é muito importante e prepararem-se para esta fase também. Aqui é preciso conversarmos como casal. O que é que tu gostas? O que é que tu achas que vais gostar? A conversarmos um com o outro. Isso é muito importante. Mesmo, eu lembro-me de conversar muito relativamente às visitas. Ainda não havia pandemia na minha altura. E de eu dizer, João, o primeiro mês é difícil, eu não quero ter visitas. Nós vamos ter de conseguir dizer isso aos nossos amigos, à nossa família, vamos ter de ser, obviamente, com a nossa humildade, conseguir dizê-lo, mas sem ferir as pessoas, não é? Sem ferir suscetibilidades. Vamos enviar uma mensagem, vamos mandar fotografia, mas vamos pedir o nosso tempo. Isso é muito importante, quer para essa fase, quer para daí em diante. Olha, como é que gostavas que fosse a introdução dos alimentos no nosso bebê? Já pensaste sobre isso? Coisas deste género, para nós nos irmos preparando. Por exemplo, eu queria muito o finger food, não é? O bebê comer com as mãos, explorar, não sei o quê. O João não fazia ideia o que isso era. Ele não lidava com bebés há anos. E eu expliquei-lhe, eu disse-lhe, olha, faz isto, faz aquilo, mostrei-lhe as vantagens de uma coisa e de outra. Ele é muito calmo, muito tranquilo e acho que ele confiou sempre. Mas houve outras coisas que ele me pediu para ser ele, para ser da forma dele, e nós fomos conversando e fomos com tranquilidade. Eu acho que isto vai acontecendo naturalmente. Sem dúvida. Então, e quais foram os teus maiores desafios desses de ser mãe nesse pós-parto? O que é que tu trouxeste? Porque eu estou com curiosidade como é que nasceu, entretanto, o teu blog, não é? Foi depois disso? Sim, foi depois, mas já vinha a ideia há muito tempo. Eu já me fazia alguma confusão na minha vida profissional, na urgência, sobretudo, os pais virem com muitas questões que eu achava que básicas, não deviam vir. Não dizendo que o QI é baixo ou que as pessoas não sabem e deviam saber, nada disso. Quem não está dentro dos temas, naturalmente é normal que não saiba deles. Mas alguém já lhes devia ser ensinado, alguém já devia ter explicado. Mas o problema é que muitas vezes não temos essa capacidade nos cuidados de saúde primários, nas maternidades, com os rácios, nem há tempo, não é? Com os rácios que temos, com tudo o que temos. E depois vamos ao Dr. Google, que é o que eu costumo dizer. Inserimos uma palavra qualquer, como é o exemplo da febre, e já nos vai aparecer N coisas que o nosso filho está a morrer. Nós vamos ficar completamente nervosos, ansiosos, já vamos em pânico para um serviço hospitalar. Eu via isso e dizia muitas vezes, não, isto vai ter de mudar, eu tenho de conseguir fazer alguma coisa que mude isto nas pessoas e que lhes traga mais tranquilidade e segurança e menos vindas ao hospital. Chegávamos a ter 300 crianças a uma segunda-feira, numa urgência como é a nossa, que não é um hospital distrital, não é um hospital central, e eu acho que é incrível o número de crianças. E com situações, 80% dos casos desnecessários de ir a um hospital. Podia-se ter ido ao centro de saúde, podia-se ter ligado para a linha Saúde 24 antes de ir, ter calma em casa, porque as pessoas têm
muita ansiedade quando vê os filhos doentes, e isso é natural que aconteça, claro que sim. Pronto, e depois, durante a gravidez, na fase em que fui para casa, com aquele meu ritmo que eu já tinha, não estava a ser capaz de lidar com o não fazer nada em casa. Comecei a escrever em Word coisas simples, comecei a justificá-las com base científica, a ir à procura em bases científicas, e depois pensei, mas por que não tornar isto? Sim, partilhar isto. E depois surgiu sem eu me identificar inicialmente, tinha medo do impacto. A sério? Sim. Medo do quê? Medo do impacto nas pessoas que trabalhavam comigo, sobretudo, nas pessoas que já tinham lidado comigo, tinham sido meus utentes, não sei, tinha medo que aquilo mostrasse, imaginemos, um blog, mas o que é que ela vai fazer com um blog? E eu queria que isto se tornasse uma coisa profissional, mas ir com calma. Depois, com o crescimento, e nem um mês depois, eu vi que mostrar a cara ia fazer a diferença. E acho que fez. Acho que fez. E hoje eu tenho-te visto a crescer, a crescer, a crescer. E qual é a tua missão com este blog do SOS Mamã? Olha, eu às vezes digo que é chegar ao máximo de famílias e conseguir tranquilizar muitas famílias, trazendo informação que realmente é pertinente, é baseada em informação recente e que faz sentido, e que é desta forma que se deve proceder e porquê, explicar muitas vezes o porquê das coisas, porque acho que isso falta. Porque é que nós dizemos, olha, tem de dar Benuron quando o seu filho tem febre, mas ninguém explica porquê. Mas porquê é que eu tenho de dar? Será que isso vai mascarar os sintomas? Não vai mascarar os sintomas? E é importante estar ali alguém que nos consiga explicar o porquê das coisas, para nós irmos com segurança fazê-las. E era isso que eu queria. E depois é chegar àquelas pessoas que eu sei que precisam da informação e que não podem pagar para a ter. Não é? Porque a maioria das pessoas que pode pagar não precisa destes blogs. Não é? Vai aos sítios em que paga mesmo, e paga bem, para muitas vezes ter informação e consultas privadas e pediatras particulares, e há muita gente que não os pode ter. E então ter esta informação, ter as redes sociais, ter um blog que é completamente grátis, não é? As pessoas poderem usufruir, eu acho que sim, que é isso que é preciso. E o que é que tu sentes da tua experiência agora, que são assim as maiores dificuldades dos pais, ou as maiores questões? Onde é que tu sentes que está assim, até nos teus cursos, não é? Tu dás vários workshops, o que é que tu sentes que é assim mais impactante? É tudo o que mexe com a vida das crianças, sem dúvida. As situações de saúde e doença são sempre uma preocupação. Ainda se vive muito preocupado com a febre, não é? E com o que ela acarreta. A questão das vacinas, o engasgamento, os primeiros socorros, e depois, obviamente, os primeiros cuidados ao bebê, porque nós, quando estamos grávidos, casal, não é? O medo é grande, sobretudo quando vimos que está a aproximar-se a hora de ter um bebê. Sabes disso também. E então acho que o conhecimento e a informação e alguém nos explicar as coisas com alguma antecedência pode transmitir muito mais segurança, e transmite. E depois saber que podem ter aquele acompanhamento mesmo no pós-parto. Tive mesmo um casal ontem, curioso, que me disse, é tão bom saber que está desse lado, nem que seja só para enviar uma mensagem e dizer: a bebê acordou agora, não está a mamar tão bem, o que é que sugeres? Ou mesmo só dizer: olha, correu tudo bem hoje. E ter alguém daquele lado que, não é? Só para apoiar. Sabes que tu há bocado disseste uma coisa muito importante e que eu sinto que vem aqui muito, que é, tu estavas a dizer, por exemplo, que o João não estava com bebés há anos, não é? E eu acho que isso hoje em dia acontece muito, não é? Porque nós vivemos muito separados, vivemos a maior parte em cidades, não é? Não tens aquela comunidade, por exemplo, como nós crescemos, não é? Claro. Nós crescemos ali e tu ias para a minha casa e nós íamos, não é? E víamos e cuidávamos uns dos outros. Neste momento isso não existe. Então, o que eu senti, por exemplo, também na minha altura, e que depois comecei a falar com mais pais, é essa solidão. Porque tu, na verdade, tens um bebê que não conheces nada, que não contactaste. Eu nunca tinha-me dado uma fralda. Não é? Tu nunca, eu já não tinha essa coisa de ter, sei lá, os primos, os não sei o que ali em redor. Tu não cuidas, tu não vês, eu nunca tinha visto ninguém a amamentar. Não é? Assim de perto, não é? De estar com alguém. Então chega a esse momento onde tu de repente tens um bebê e não sabes verdadeiramente nada e não tens ninguém ao teu lado verdadeiramente, às vezes só para isso, como tu estás a dizer. Sim, sem dúvida. E depois muitas vezes as pessoas que tens perto de ti só estão para te julgar. Exato. Né? E não se preocupam com o papel de mãe. Toda a gente se preocupa com o bebê, ninguém se preocupa com a mãe, e temos ali uma mãe instável, não é? Emocionalmente, fisicamente,
Não é, ninguém venha dizer, eu apoio e sou completamente apologista que o pai é tanto como a mãe, mas a mãe sofre muito nos primeiros tempos. Sim. É muito complicado, eu acho que sim. Lá está, somos imperfeitas na nossa perfeição, na nossa tentativa de ser perfeitas, não é? Completamente. E o que é que tu tiras da tua experiência também que levas para o teu trabalho? Porque eu acredito que agora, sendo mãe, também tiras muito da tua própria experiência para, para, para ajudar, não é? Também outras mães, outros pais. Este projeto não faria sentido, Filipa, sem ter sido mãe. Não fazia, porque eu Uhum. não, por mais que na escola sejamos ensinados a cuidar de qualquer pessoa com humanismo e temos de encarar todas as pessoas por igual e colocar-nos no lugar do outro e a empatia e bereréu, é tudo muito bonito, mas enquanto não temos a experiência não conseguimos valorizar Exatamente. a 100%. É como quando tem crianças, e aqui custa dizer, mas é verdade, mas quando tem crianças com paralisia cerebral. Graças a Deus eu não passei por isso, não sei se vou passar, espero que não, mas só passando é que alguém consegue valorizar aquela experiência daqueles pais. Não é? Por mais que tentemos, e tento pôr-me muito no lugar. Agora, neste momento, consigo-me pôr no lugar dos pais, sendo mãe e percebendo que isto é um sofrimento, ser mãe. Mesmo, a toda a hora. É o melhor que há, mas isto é um sofrimento e nós estamos sempre aqui com o radar, se está tudo bem, não está tudo bem, não é? E parece que sentimos quando não está. E acho que é isso que me traz de melhor. E é isso que as pessoas também se identificam, as pessoas que estão do outro lado. Não é estar aqui uma enfermeira, eu acho que isso é muito importante, mas é o ser mãe também. Porque conseguimos muito valorizar aquele papel de uma forma diferente. Acho que sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É aquele clichê, não é? Eu dizia, agora depois de ser mãe, eu entendo o clichê do quando fores mãe, tu vais entender, sim, não é? Sim, e tu chegavas, pá, fogo, mas eu tenho que ser mãe. E de repente és mãe e pensas, caramba. Eu lembro-me, eu não sei se te aconteceu, mas eu tenho estas cenas ridículas, que é ridículas não, que eu cheguei a partilhar, às vezes até no início eu andava na rua, não é, sei lá, lembro-me de um dia ir à praia e ver pessoas assim, sem filhos, né, descontraídos, e às vezes eu ficava a olhar a pensar, não sabem o que é a vida. Sabes, aquela sensação do, não se, tipo, até ter filhos não dá para entender. E nunca tiveste saudades da tua vida? Muitas vezes, ainda hoje tenho muitas vezes. Sim, eu também tenho, eu acho que isso é normal. E não nos podemos culpar por isso. isso. Não, e eu acho que temos que falar disso, sabes? Porque é tão intenso que há muitas vezes que eu digo e eu me pergunto como é que seria se eu não fosse mãe? O que é que eu estaria a fazer? O que é que eu fazia ao meu tempo? E saudades de... Porque como tu disseste, que é... Mesmo que eu tenha tempo sem a minha filha, ou sei lá, na escola, ou às vezes ela fica um fim de semana com os avós, eu não sei, depois de ser mãe, tu não sabes mais o que é desligar verdadeiramente. É verdade. Porque há uma ligação que está ligada 24 horas. Tu podes ter o teu tempo, tu podes ir um fim de semana. Eu já viajei sozinha com o Rafa, já fomos viajar os dois, mas nunca desligas, verdadeiramente. Tu já não tens aquela mesma. E eu fazia muitas vezes essa pergunta quando as pessoas me diziam, muitas pessoas diziam, mas ter filhos não perdes assim tanta liberdade e podes fazer as coisas na mesma. E aquilo às vezes fazia-me confusão, porque eu não sentia aquilo assim. E houve um dia que eu pensei mesmo sobre isso, nas minhas filosofias, e pensei, depende também do que é a liberdade para cada um. Para mim, eu perdi a liberdade, porque eu perdi a minha liberdade individual, que é, eu não consigo mais desligar a minha mente e dizer, não penses na tua filha, não é? Ela está agora com os avós, mas eu estou sempre, ok, será que está bem? E ligas e lembras, não é? E queres falar, tu não tens aquela coisa de repente, ok, não existe mais. É exatamente isso. Não é? Sim, eu também acho. É mesmo, não consegues desligar, é como dizes. Aliás, eu ainda não deixei o João Maria a dormir noite nenhuma em lado nenhum. Mas não foi por eu não querer, não se proporcionou com isto tudo da pandemia também. Pois. Né? Ele tinha 5 meses quando isto foi o primeiro confinamento, e por isso é complicado. São crianças da pandemia mesmo. Pois é. Mas acredito que isso vai acontecer, e acho que ele não deixa de ser uma criança com a liberdade dele e com a autonomia dele, que ele vive muito bem sem eu estar presente, eu ou o pai. Eu acho que isso é, por um lado, é muito bom. Ele fica muito bem em qualquer lado, diz-me adeus, não chora. E acho que isso é bom também, mas foi porque lhe demos sempre muita segurança e dissemos sempre, estamos ali, este é como dormir sozinhos no quarto deles, no berço deles. Se nós lhes dermos segurança, eles vão fazê-lo e vão saber que chorando
ou dizendo um ai, que a mãe vai lá, o pai vai lá. Exato. Estão ali para me apoiar, e isso é muito importante. Bem, tantos temas aí agora que nós poderíamos pegar, não é? Mesmo. Mesmo. Olha, e como é que tu sentes, hoje em dia tu tens o blog, apoias muitos pais, muitas famílias, não é? E eu sei que, como tu estavas a dizer, eu fico mesmo feliz, sabes, com o teu trabalho, porque eu acho que é tão importante essa preparação, que é o que eu costumo dizer, nós não podíamos controlar exatamente se as pessoas não passam por dor, por desespero, não é? Por depressões, enfim, o que venha depois num filho. Mas eu sinto que há uma preparação que pode ser feita e que tem havido muito pouco, não é? Eu costumava dizer, a mim nunca ninguém me disse que tanta coisa que eu vivi, que eu poderia viver, não é? Eu nem sequer imaginava. Então houve momentos que eu achava que eu era a pior mãe do mundo e a mãe péssima, não é? Então, que é tão bom haver essa preparação para que as pessoas possam sentir essa segurança também, não é? Sim, pelo menos percebam que há mais pessoas no seu lugar, Exatamente. não é? Há mais pessoas a passar por aquilo e pessoas que ainda passam por situações piores. E é sempre bom, eu gosto sempre de pensar que há alguém pior que nós. Isso ajuda-nos a ultrapassar as situações menos boas. E costumo dar muito esses exemplos a quem vai lidando comigo. Não te esqueças que há alguém que está pior que tu, que tem o filho internado, não trouxe o filho para casa, por exemplo. Não é? Quantas situações em que o bebê nasce, tem de ficar internado, a mãe vem para casa, quer dizer, é muito diferente de eu vir para casa com o meu bebê, ele não estar a dormir e não me deixar dormir, não é? E é isso que é bom nós também pensarmos, que há coisas piores na vida e que vamos conseguir ultrapassar, porque toda a gente ultrapassa. Isto é como eu digo aos pais que me perguntam, Andreia, mas é normal o meu bebê de 2 em 2 horas estar a pedir maminha, às vezes de hora em meia, isto vai passar, aos 3 meses, 2 meses e tal, 3, o bebê vai passar, vai começar a ter um horário muito, muito diferente de mamadas, vai perceber que nasceu. Nós também temos de dar esse tempo ao bebê, que achamos sempre que o bebê nasce e que ele sabe que nasceu como nós sabemos que ele nasceu, e não é assim. Tanta coisa que é preciso explicar às pessoas e que é importante explicar. Que bom. Que bom que alguém faz esse trabalho. E tu neste momento acompanhas mesmo muitas famílias. Tu estavas-me a dizer que tu acompanhas então informações antes, não é? Antes do bebê nascer, e tu depois tens esse contacto com os pais, depois sentes esse feedback que te dão desse acompanhamento que têm antes, não é? Essa preparação que têm antes, tens esse feedback depois? Sim. Desde nas questões da preparação para o nascimento, dos cursos de abordagem ao bebê, sim, enviam-me sempre fotografia quando o bebê nasce. Às vezes sou das primeiras pessoas a quem enviam a fotografia, acho incrível quando me dizem a hora e eu vejo a hora que me enviaram e sinto-me logo parte da família, porque é muito giro. Depois há sempre aquelas famílias que são mais dadas, isto é normal também, não é? E que acabam por estar muito mais em cima do acontecimento e participar muito mais também da sua situação. E depois, como eu incluo sempre uma sessão individual comigo. Ah, é? Em isso é bom videochamada. saber para aqui, para as pessoas que depois Sim, te queiram pesquisar. Em videochamada acabamos por depois estar muito mais dentro do assunto, porque 2, 3 semanas depois do bebê nascer vamos fazer a nossa sessão e eu acabo por ver o bebê, ver os pais, ver a mãe, ver o pai, ver como é que eles estão também, tens olheiras, não tens olheiras, será que dormiste bem, como é que está a ser a vossa vida agora, porque não é só falar do bebê, eles a maioria das vezes contactam-me e dizem, Andreia, eu preciso agora porque o bebê tem muitas cólicas, preciso mesmo daquela ajuda, porque apesar de nos ter ensinado, há coisas aqui que nós não estamos a conseguir fazer. Ok, mas depois a primeira coisa que eu pergunto quando os vejo é, depende também do que vejo, porque lembro-me de ver uma mãe que me tinha dito que não estava a dormir nada e ela tinha um ótimo aspecto. Aí eu disse logo, bem, parece que não está nada a acontecer aquilo que eu sempre tenho dito. E é bom nós também elogiarmos, sabermos como é que estão os pais naquela circunstância, porque o bebê está bem, está tudo bem, vai estar, e a cólica é normal, as fases vão passar, mas é importante que nós passemos por elas bem como pais, porque isto vai nos marcar para sempre. Sem dúvida. Mesmo. Olha, estavas a falar-me há pouco da febre, aqui indo um pouco mais específico, e é muito engraçado, eu também tive a minha história com a febre, e de mudar muitas coisas que eu sentia. O que é que tu tens a dizer sobre isso para os pais, como estavas a dizer, que é a maior preocupação, assim, o maior stress, né, de febre, porque muitas das vezes, por exemplo, eu tinha a ideia de que quando havia febre era sempre tudo mau, não é? E portanto não ver a febre às vezes como algo bom que ela também é, não é? O que é que tu tens a dizer sobre isso, assim, para
para quem tenha ainda esse lidar com a febre de uma forma mais em Mais stress, não tranquila. é? Exato. Sim, exato, para Exato. conseguir lidar com ela de forma mais tranquila. Eu acho que, não, está provado, a febre é uma reação do organismo a qualquer agente que surja. E o agente pode ser, e é maioritariamente em pediatria, vírus. Exato. E quando vamos a um serviço hospitalar e nos dizem isto é viral, e vamos lá outra vez e dizem é viral, e depois os pais vão à terceira, quarta vez e dizem lá vêm eles dizer que é viral. Lá vêm eles dizer que é viral. O miúdo agora tem febre outra vez. E há bebés e há crianças também que imunitariamente o sistema imunitário é mais enfraquecido. Ou seja, às vezes qualquer vírus faz com que haja febre, ficam ranhosos ou dão uns espirros, coisas básicas. E que a maioria das vezes é verdade, é viral e dura 5, 7 dias e pode perfeitamente o bebê ter febre durante 5 a 7 dias. Com o vírus, é aquilo que eu costumo dizer. O que é preocupante na febre? É quando nós temos a febre associada a uma grande alteração no nosso bebê. Temos o bebê que está, quando tem febre, todos os bebés, todas as crianças, todos os adultos, qualquer pessoa com febre, não quer comer, não tem apetite, não é? Quer dormir, quer estar no seu canto, não quer que o chateiem. Agora, quando a febre passa, essa criança, esse bebê, tem de querer brincar, tem de querer pelo menos o seu brinquedo favorito, tem de querer comer alguma coisa, nem que seja só a maminha da mãe, aqueles que estão amamentados, ou o leitinho do biberão, aqueles que estão a leite artificial, porque depois adoram aquele leitinho, não é? E têm de querer alguma coisa que habitualmente querem muito, porque aí sim, se eles, sem estar com febre, mantiverem aquele estado de muito parados, sem querer comer, sem querer brincar, sem querer o seu brinquedo favorito, isso já nos preocupa. Okay. Por isso é que nós costumamos dizer, é para levar a criança, quando é para ir à urgência hospitalar, porque não é para ir logo, obviamente, depende da situação, há vários fatores que influenciam isso, mas quando vamos, o profissional de saúde quer ver a criança sem febre. Não é porque não estamos a acreditar nos pais, não é nada disso. Nós não duvidamos da palavra dos pais ou dos avós, nem estamos cá para julgar. Mas tem de ser dado antipirético, primeiro, que é medicamento para a febre, primeiro porque a criança não lida bem com a febre, o sistema nervoso central não lida bem com a questão da febre, nós temos de ajudar a baixar com o medicamento, e depois, porque fazendo efeito, nós precisamos de ver se aquela criança, como é que está o estado geral dela sem febre. Isso é muito importante. Por isso tem de se dar sempre antipirético. Quando tu dizes que não lida bem com a febre, o que é que tu queres dizer com isso? É a questão de, muitas vezes não é bom para o organismo da criança manter-se com febre. Okay. Nós vamos precisar de lhe dar algum medicamento, vai haver desconforto, vai haver dores, com a febre associada, não é? Quanto mais deixamos subir, mais a criança vai estar parada, com desconforto, com dor. Precisamos mesmo que ela volte a estar tranquila, volte a estar bem. Agora, a febre não é necessariamente uma coisa má. Nós temos de lidar com ela e temos de ajudar a baixar, é verdade, e é algum agente que está a afetar o nosso bebê, mas não é necessariamente uma coisa má. Pode ser só um vírus que chegou, que afetou e que vai embora. E a maioria das vezes é isso que acontece. Só temos de avaliar e de perceber. Depois há vários sinais de alarme, eu também tenho isso na página. Falo Portanto, muito quem quiser pode ir. Falo muito de febre também, há vários sinais de alarme. Nem todas as crianças têm de esperar 3 dias para ir ao hospital. Há bebés que têm ao fim do primeiro dia. Primeiro pico febril, às vezes têm de ir ao hospital, depende das circunstâncias. E eu também explico isso e acho que é importante desmistificar. Nisso e noutras matérias, acho que sim. Nas quedas, nos traumatismos, em tudo, nos vómitos, na diarreia, no que quiserem. Isso, que é todo o mundo quando há um bebê, não é? É todo o mundo quando há um bebê. Completamente. Eu dizia bem, quando eu tive a Luana, eu pensava mesmo, bem, tudo aquilo que eu não gostava de lidar, não é? Nessas questões todas, de repente tu vais ter que lidar e é o teu filho, não é? Porque de repente em criança há tudo isso, não é? Sim, os vómitos, as diarreias, as febres, as quedas, não sei o quê, de repente tu tens que lidar. Mesmo. E depois quando estão em creches, em infantários, obviamente que estão em contacto com mais crianças e aqui o contágio é muito superior e é normal que aconteça e isto também é bom. É bom, dá defesas, é ótimo, é como eu costumo dizer, é bom as crianças andarem no chão, andarem com animais de estimação, não é o chão, não são os animais de estimação que fazem doenças, exatamente. São as pessoas. Nós vimos agora com a pandemia, são as pessoas que transmitem doenças às crianças, aos adultos, aos idosos, não são os animais, não é o chão, não são as superfícies, são as pessoas. Oh yeah. Olha, agora começando a terminar, e o que é que tu sentes
a nível, por exemplo, da pandemia, de estar as crianças mais sem escola, não é? Sem esse contacto, o que é que tu sentes que isto traz? Além de, pronto, de toda a questão de ter que ser feito e enfim, não é? De haver a pandemia, mas o que é que tu sentes que pode... Sentes que há aqui alguma coisa que por exemplo, as escolas vão voltar agora, não é? Há muitas pessoas que acham que não deviam voltar, outras que defendem que deviam voltar. Qual é a tua opinião sobre isso? É que devem voltar, sim. Acho que não está na pediatria o problema. Eles são muito pouco... o contágio é muito inferior com crianças e com bebés, e eu acho que não é daí. E são a população do futuro. E preocupa-me não terem abraços, não terem beijinhos, não terem carinhos, e por isso é que eu insisto tanto nisso em casa. Eu insisto tanto, aliás, estou sempre aos beijinhos, aos carinhos ao meu filho e a dizer-lhe que é para dar, é para fazer. Ele, quando vai ver os avós, eles com máscara, ele dá abracinhos a toda a gente. Não há beijinhos, mas há abracinhos a toda a gente. Filho, vai lá dar o abracinho, ele dá o abracinho. Pronto, é diferente. É uma forma diferente daquilo que estávamos habituados, mas que eu não quero que ele perca, e acho que nenhum pai e mãe deve querer que os seus filhos percam. Porque este afeto, este carinho pelas pessoas é muito importante. Apesar de, acho que nós aprendemos a sorrir com os olhos, com o olhar. Eu acho que sim, que agora vimos um sorriso no olhar das pessoas. Mas faz falta sorrir sem máscara. Completamente. Olha, e desmistificando isso, tu estavas a dizer do risco de contágio. Esse risco também é, por exemplo, de criança para criança e de criança para adulto, que é menor? Sim, então entre crianças o risco é muito diminuído, está mostrado que sim. E para adultos, claro que há um risco aumentado, não é? Claro que sim, até porque a criança não tem máscara, não tem nada, e pode perfeitamente ter o vírus, como nós já vimos, e não ter qualquer sintomatologia, mas o risco é muito maior entre adultos e entre idosos. Okay. E as crianças precisam de estar com os avós e os avós precisam de estar com as crianças, porque nós estamos a ver uma população idosa com a saúde mental muito enfraquecida. Quer dizer, final de vida, não sei quanto tempo vou viver mais e não posso aproveitá-lo com as pessoas que eu amo, que é os netos, que lhes dão tanto amor e tanta alegria. É muito difícil. Completamente. Sim, a minha filha não consegue estar sem ver os meus pais e vice-versa. Aquilo é... Eles têm uma ligação super forte e ainda tivemos uns tempos, o ano passado, no início, assim, não é? Também não sabes bem o que é, entras na dúvida, e chegou um momento que os meus pais não conseguem estar sem a minha filha. Que começas a chegar àquele momento de... Ou seja, vivo aqui em pausa, não é? E como tu dizes, a chegar a uma altura que já não sei quanto tempo vai durar. Exatamente. E sem aproveitar, ou corro o risco, entre aspas, não é? Claro que todos tomamos algumas providências, não é? Principalmente agora, de nós não termos mais cuidado para que ela possa estar com eles, claro que não é? sim. Mas é realmente, nós chegámos a um momento mesmo muito estranho. Sim, os tios-avós do João Maria estiveram 2 meses sem o ver, aliás, a vê-lo pelo muro, pelo portão, e isso foi muito doloroso, sim. Até que, entretanto, definimos que se usava máscara, usamos todos máscara, os adultos, e podem estar com ele. E ele vai lá muitas vezes lanchar, almoçar, dormir lá a sesta, mas pronto, mas tem de se ter estes cuidados, porque são pessoas que também já têm comorbilidades e que o risco é aumentado, e eu não quero culpabilizar para o resto da vida se alguma coisa acontecer. Completamente. Olha, meu amor, e terminando, o que é para ti ser bem neste momento? É o melhor do mundo. Queres que eu te diga numa palavra? Não sei, não te sei dizer. Às vezes não tenho palavras que definam. Não tenho mesmo. É um preenchimento tão grande que acho que o coração nunca mais está vazio. Completamente. E sabes que os meus pais estão imigrados e eu sentia, e a minha irmã está no Porto, longe de mim, e eu sentia aqui um vazio muito grande da falta dos meus. E eu acho que o João Maria me vem preencher o coração. Claro que eles me fazem falta, não substitui ninguém, mas vem-me dar um sentido diferente à vida. Eu acho que é ter sentido na vida, ser mãe. Completamente. Mesmo. Olha, e para quem quiser beber da tua sabedoria, eu vou deixar depois lá o blog, porque acho que é mesmo muito importante, e sinto mesmo quanto mais pessoas também te conhecerem e tiverem acesso a tanta coisa importante, a tanta informação, melhor. E ia-te pedir para deixares aqui uma mensagem. O que é que tu dirias a alguém que está a pensar ser mãe, pai, ou que esteja grávida?
qual seria assim a mensagem ou o conselho que tu gostarias de dar? Para não ter medo. Acho que é por aí, não ter medo, tentar preparar-se, ou seja, preparar um bocadinho em termos de conhecimento em algumas matérias, porque acho que o conhecimento é poder e o conhecimento nos dá tranquilidade, muita tranquilidade, e tentar abstrair-se das experiências negativas. Porque vai haver sempre gente a dizer que isto foi negativo na sua vida e que é muito mau e é verdade, há coisas más e temos de nos preparar para elas e é importante sabermos delas, mas não vamos ver se um parto correu mal, se um bebê nasceu com doenças, etc, etc. Porque isso só nos vai dar mais medo, mais tristeza, mais ansiedade, e não é isso que se quer. É preparar-nos para sermos muito mais felizes. E preparem-se para isso, que eu acho que é o que todos somos, muito mais preenchidos. Olha, obrigada, meu amor. Também. Foi um prazer imenso estar-te Gostei a ouvir. muito, senti-me super bem. Sim, que bom. Obrigada. E tenho mesmo muito orgulho do teu trabalho, tenho muita honra de ter aqui, sinto mesmo assim sabes, uma emoção de estar aqui a falar contigo, de nos conhecermos há tantos anos e de repente ver assim toda a tua sabedoria e o teu trabalho e a tua forma de estar. Então mesmo muito obrigada por esta conversa. Eu acho que as duas convergimos para uma coisa importante, que é nada se consegue sem trabalho, e a persistência, o trabalho, a dedicação e o amor à camisola são o mais importante, e por isso também te dou os parabéns e agradeço-te muito ter estado aqui. Obrigada. Até uma Obrigada próxima. a todos também. Obrigada e até um próximo episódio.